Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. No coração do meio-oeste americano, o aeroporto O'Hare, em Chicago, exemplifica o auge da aviação comercial contemporânea, com suas operações incessantes, protocolos rígidos de segurança e uma cultura profissional treinada para identificar e responder a qualquer anomalia. Em meados da década de 2000, com o país ainda sob a influência do clima de vigilância reforçada do período pós-11 de setembro, cada relato fora do comum era tratado com cautela e muitas vezes com ceticismo institucional. Foi nesse cenário que emergiu um dos episódios mais discutidos e intrigantes da ufologia recente, um caso que, apesar de sua breve duração, permanece gravado na memória de controladores, funcionários de pista, tripulantes e passageiros. No início de novembro de 2006, em uma tarde típica de outono marcada por céu baixo e um manto contínuo de nuvens, funcionários da United Airlines que trabalhavam na área do Terminal C relataram a presença de um objeto metálico, sem janelas, assas ou luzes aparentes, pairando silenciosamente sobre o portão C-17. A descrição recorrente falava de um disco de coloração cinza escura, estável, aparentemente sólido, que se mantinha logo abaixo da base das nuvens. O silêncio do objeto contrastava com o ruído habitual do aeroporto e a imobilidade contra o vento chamava a atenção de mecânicos, agentes de rampa e alguns tripulantes que aguardavam procedimentos no solo. O que começou com olhares curiosos logo se transformou em concentração e cautela, com rádios acionados e comunicação entre setores internos da companhia e da torre. A narrativa dos momentos seguintes é hoje um mosaico de depoimentos cruzados. Segundo os relatos, após alguns minutos de imobilidade, o objeto teria acelerado em sentido vertical, desaparecendo no teto de nuvens com uma velocidade descrita como instantânea. No ponto de ascensão, formou-se uma abertura circular no manto nublado, uma espécie de rasgo limpo que revelava um recorte de céu azul mais alto. Essa abertura teria persistido por mais alguns minutos, lenta e gradualmente se desfazendo, como se as bordas do tecido de nuvens, inicialmente tensas, voltassem ao lugar. Para quem observava do solo, o contraste visual entre o disco desaparecido e o círculo aberto na camada de nuvens se tornou a imagem mais marcante daquele dia. A resposta operacional foi mais discreta do que muitos poderiam supor. A torre de controle foi avisada, registros internos de comunicações foram gerados e a busca por qualquer pista em radares e no tráfego local começou de imediato. Não houve, contudo, relato de alvo não identificado nas telas de radar, nem violação clara de espaço aéreo reportada pelos controladores naquele momento. Sem indicação de risco imediato e com a rotina do aeroporto exigindo decisões rápidas e pragmáticas, não se declarou emergência, nem houve interrupção significativa das operações. Não há registro conhecido de acionamento militar específico, o que se coaduna com a ausência de confirmação por instrumentos e a brevidade do evento. Dias e semanas depois, quando o episódio começou a reverberar fora do círculo profissional, a Administração Federal de Aviação sustentou que não havia evidências em radar e considerou a hipótese de fenômeno meteorológico, particularmente o chamado buraco em nuvem, associado a gotículas superresfriadas que se congelam subitamente quando uma aeronave atravessa uma camada estável, abrindo um círculo no céu. O Departamento de Aviação de Chicago não anunciou investigação formal, e a própria companhia aérea envolvida teria orientado seus colaboradores a encaminhar relatos por vias internas, desencorajando exposição pública. Mesmo assim, solicitações amparadas por leis de acesso à informação garantiram a liberação de áudios e relatórios administrativos, e organizações civis como MUFON e NUFORC compilaram depoimentos consistentes sobre aquela tarde. Os testemunhos convergem em pontos cruciais. Várias pessoas com experiência de pista e manutenção descreveram o disco como sólido, sem emissão de luz e alheio à agitação do vento. Alguns pilotos e comissários afirmaram ter visto o objeto a partir do solo, outros relataram a abertura circular nas nuvens após a súbita partida vertical. O jornal Chicago Tribune publicou uma investigação detalhada no início de janeiro de 2007, reunindo falas independentes e destacando a curiosa lacuna entre relatos visuais firmes e a falta de indícios instrumentais. Documentos obtidos por meio de pedidos formais incluíram registros de chamadas e transmissões de rádio,
revelando a sequência de comunicações, a preocupação operacional e, ao mesmo tempo, a constatação de que nada fora captado por radar na área e no período em questão. Do ponto de vista meteorológico, a hipótese do buraco em nuvem é plausível e observável em diversos contextos. Em camadas de nuvens com gotículas superresfriadas, uma perturbação pode induzir congelamento súbito e precipitação local, abrindo um orifício de bordas nítidas. Essa explicação, contudo, não responde integralmente às descrições de um objeto claro, estacionário e silencioso, e sobretudo à percepção de uma decolagem vertical abrupta que teria gerado o orifício. Além disso, não houve, na documentação acessível, a identificação inequívoca de uma aeronave que, naquele exato ponto e instante, perfurasse a camada de nuvens de modo compatível com a formação observada. A tensão entre uma hipótese atmosférica robusta e relatos humanos convergentes sustenta o interesse contínuo pelo caso. Quanto a alternativas convencionais, balões metálicos sujeitos a ventos teriam comportamento errático, e drones comerciais eram raros e de desempenho limitado em 2006, especialmente em um ambiente aeroportuário altamente vigiado. Reflexos em vidros e ilusões de ótica são sempre possibilidades, mas a multiplicidade de posições de observação, incluindo o céu aberto no pátio, e a repetição consistente de detalhes reduzem a força dessas hipóteses. Por outro lado, também é verdade que percepções humanas sob estresse operacional podem amplificar particularidades e fixar memórias visuais com maior nitidez do que a realidade comporta, um fenômeno bem estudado em psicologia do testemunho. Assim, o caso do Wolf de O'Hare se consolidou como um estudo de contraste. De um lado, uma série de relatos de profissionais treinados, habituados a distinguir aeronaves, balões e reflexos, descrevendo um objeto discoide, silencioso e estático, que se projeta verticalmente deixando uma abertura circular nas nuvens. De outro, a ausência de assinatura em radar, a falta de imagens fotográficas inequívocas tornadas públicas e uma resposta institucional que, à época, preferiu uma leitura meteorológica e administrativa, sem escalonamento defensivo. Entre ambos, a trilha documental de áudios, memorandos e reportagens que comprovam que algo em comum foi percebido e discutido em tempo real por pessoas responsáveis pela segurança operacional de um dos aeroportos mais movimentados do planeta. No balanço final, a história permanece sem veredito conclusivo. Se de fato uma aeronave não identificada violou o espaço aéreo de Chicago por breves minutos, não deixou rastros convencionais. Se o que se viu foi apenas um efeito de nuvem, ele coincidiu, de modo singular, com a percepção de um disco material por diversas testemunhas. Esse impasse ilumina um tema maior, a forma como nossas instituições, projetadas para lidar com riscos conhecidos, registram e tratam auto-aires, e como a mídia e a sociedade processam a lacuna entre dados instrumentais e experiência humana direta. O episódio de 2006 em O'Hare resiste ao esquecimento justamente por expor essa fricção, lembrando que, mesmo no ambiente mais controlado, há ainda espaço para o inexplicado. Enquanto não surgirem novas evidências, o caso seguirá orbitando entre a meteorologia e o mistério, um dossiê aberto que desafia a pressa por respostas fáceis e preserva, intacta, a força da pergunta que o originou.